Oi, meu nome é Isabel e hoje iremos falar sobre os sólidos de revolução. O nosso grupo é composto pela Isabela Alegre, por mim, Isabel, pela Ana Clara, pela Laís e pelo Pedro. Aqui estão alguns temas que iremos trabalhar: volumes por discos perpendiculares ao eixo X, volumes por arruelas perpendiculares ao eixo X, volumes por discos e arruelas perpendiculares ao eixo Y, alguns exercícios e aplicações práticas. Agora irei falar o que são os sólidos de revolução. Um sólido de revolução é um corpo gerado a partir da rotação de uma região plana em torno de uma reta no mesmo plano. A região plana é definida como o lugar geométrico compreendido entre o gráfico e uma função f de x e as retas perpendiculares ao eixo das abscais, xa e xb. O eixo de rotação será o eixo x das abscais, ou o eixo y das ordenadas. O que isso quer dizer? Aqui temos um gráfico para explicar. Aqui temos a reta y e a reta x. A função f de x se dá pelo desenho do gráfico, por todo esse entorno aqui. As abscais, ou as ordenadas, aqui temos abscais, são os pontos A e B, as duas extremidades do gráfico e também do nosso sólido de revolução. Aqui, como podemos observar, ao ser girado em torno da reta, temos o sólido de revolução, que temos aqui o raio dele, que depois iremos utilizar para fazer os cálculos das suas divisões dos círculos. Agora, eu irei falar sobre o volume por discos perpendiculares ao eixo X. Para calcular os volumes por discos perpendiculares, primeiro entendemos como ele é dividido. Aqui nós temos, como eu já disse anteriormente, as duas abscais, que são nossas duas extremidades, A e B. Nós temos a função f de x, que se dá pelo desenho do gráfico, e nós temos aqui, ao girarmos este gráfico, nós temos o desenho do nosso sólido de revolução e o seu raio. Para a primeira, a gente calcula a área do círculo, que se dá por πr ao quadrado, como temos aqui o raio e o π. Depois iremos calcular, depois disso, nós conseguimos este gráfico e nós iremos calcular a área desta região, que seria todo esse disco aqui, que seria a área dele. Logo depois disso, com a fórmula da integral, juntando estes dois cálculos, nós temos a integral do volume, que é o volume integral π f de x ao quadrado dx. Com essas informações, nós conseguimos calcular o volume dos discos perpendiculares ao eixo x. Eu vou falar sobre o volume por arruelas perpendiculares ao eixo x. Esse é um método que é uma extensão dos métodos dos discos, e ele é usado quando o sólido gerado ele tem um furo no meio, ou seja, ele é oco como um anel ou uma arruela. Em vez da gente calcular só o volume de um disco sólido, a ideia aqui seria a gente subtrair o volume de um disco menor, ou seja, o buraco, do volume de um disco maior, ou seja, a parte externa, em cada fatia infinitesimal do sólido. A fórmula geral do volume por arruelas é essa que está no slide, onde nós temos R maior, que seria o raio externo, ou seja, a distância do eixo X até a curva mais distante. Nós temos R menor, que seria o raio interno, ou seja, a distância do eixo X até a curva mais próxima. Nós temos A e B, que seriam os limites de integração, no intervalo de X. Também é válido ressaltar que π vezes R maior ao quadrado menos R menor ao quadrado representa a área da arruela em cada fatia infinitesimal. Para a gente conseguir visualizar melhor, tem um exemplo no slide, onde nós temos duas funções. A primeira função seria R maior, que é o raio externo,
e é dada por 1 sobre 2 mais x quadrado. E R menor, que seria a segunda função, que é o raio interno, que é x. Também vamos supor um intervalo de 0 até 2, e com essas informações nós conseguimos substituir na fórmula e conseguir encontrar o valor dessa integral. É importante para a gente visualizar que quando a gente gira a região entre duas curvas, cada fatia perpendicular ao eixo x vira uma arruela, ou seja, um disco com um furo no meio. A diferença entre as áreas do círculo maior e menor nos dá a área dessa arruela, que somadas nos dá infinitamente todas essas arruelas ao longo de x, obtendo o volume total. Dessa forma, a gente também pode dizer que existem regras para utilizar o método das arruelas. As regras são as seguintes. Se a gente está girando uma única curva em torno do eixo x, a gente usa o método dos discos. Mas se a gente está girando uma região entre as curvas, a gente usa o método das arruelas, porque tem um espaço vazio no centro. Bom, eu me chamo Isabela, dando continuidade, vou falar um pouco sobre volumes por discos e arruelas perpendiculares no eixo Y. Bom, para calcular esse volume de um sólido de evolução por disco ou por arruela perpendicular no eixo Y, usamos um método que envolve a integração da área do disco ou da arruela ao longo do eixo Y. Bom, a área de cada disco ou arruela é um πr ao quadrado, onde o R é o raio do disco, ou um raio externo ou o raio externo da arruela, né? O raio, ele é uma função de y, e a integral é calculada de YA até YB, onde A e B são os limites de intervalo da integração do eixo Y. Tá, mas o que significa perpendicular ao eixo Y? Significa que ele está girando numa região do plano em torno do eixo Y vertical, formado num sólido de revolução, com um corte em fatias que são feitos perpendiculares ao eixo e eles aparecem com um disco ou uma arruela horizontal. Quando que a gente usa esse eixo Y? Ele pode ser usado ele pode ser um sólido gerado girando em eixo do torno de Y, em vez de ser em torno do X. Ele precisa ser ajustado à forma para ser utilizado. Nesses casos, a secção transversal são perpendiculares ao eixo Y e a variável de integração passa a ser Y e não X. Bom, vou falar um pouco dos métodos do disco. Se um sólido gerado for cheio, como uma bola ou um cilindro maciço, cada fatia será um disco. O volume é calculado pela soma do infinito do disco com a espessura do infinito decimal de dy. Bom, a gente utiliza essa fórmula aqui do disco e como que ela funciona? Ela é o R de Y, que é o raio do disco, que é dado uma função de x igual a f de y, onde os limites de integração de CD é o intervalo de y delimitada a região girada. Bom, o método da arruela se um sólido tiver um buraco central com um tubo, um anel, tipo um CD mais ou menos, cada fatia será uma arruela de um disco com furo. Ela é dada essa fórmula aqui, a fórmula da arruela, e ele tem o R externo e o R interno. O que é o R externo? Onde o Y tem a distância da borda externa do eixo Y, e o R interno é a distância da borda interna do eixo Y, dando os limites de integração de CD dos limites até Y. Bom, aqui é o Pedro, eu vou dar continuidade ao que a Isabela falou um pouquinho, né, apresentar alguns exercícios e como eles podem ser usados, né, na engenharia. O cálculo da integral ele pode ser, de certa forma, usado para determinar algum tipo de volume dos sólidos através de métodos, né, como os discos, ou uma técnica que é amplamente usada na área da engenharia.
especialmente, por exemplo, nas áreas de mecânica, civil, a hidráulica, onde nós precisamos calcular volumes de peças, tanques, reservatórios e dutos, né, com alguns tipos de formas específicas. Esses cálculos, eles são, então, essenciais dessa forma de dimensionamento, né, fabricação e controle desses materiais. Um exemplo aqui que eu trouxe sobre o método de disco para vocês é o cálculo, né, do sólido obtido através dessa rotação da região delimitada pela curva y igual a x, raiz de x, no intervalo de 0 a 4, em torno do eixo x, como a Isabela falou para a gente, né? Ele é rotacionado diante de um eixo, no caso aqui nós vamos usar o eixo x. O passo a passo, como eu trouxe aqui para vocês ao lado, né, ele é uma fórmula padrão para o método dos discos, onde o volume ele é igual a π de uma integral delimitada, no caso aqui a b, né, de um limite, como na questão diz, de 0 a 4, a função, que no caso é a curva, né, raiz de x ao quadrado dx. Fazendo toda essa substituição, né, jogamos os valores na fórmula, resolvemos a integral e chegamos a um resultado aqui de 8π. Não é só 8π, né? É 8π unidades cúbicas. Eu trouxe aqui do lado também um gráfico, né, mostrando como que essa curva ficaria, né? Ela não é reta, ela é uma meio que curvada, ela fica de 0 a 4 desse jeito. Pode passar para frente. Eu trouxe também, jogando no GeoGebra, como que ficaria essa curva de 0 a 4 nessa delimitação, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, né? Como que ela se comporta nessas delimitações. Continuando o exercício, eu trouxe também um pouco aqui sobre o método das arruelas, né? Onde nós temos que a fórmula da arruela ela é um pouco diferente, né, da anterior. Nós temos que a fórmula dela é o volume igual π a integral de uma delimitação de A a B. No caso aqui nós temos que é de 0 a 2. O R ao quadrado menos R ao quadrado dx. O R maior ele é uma função que representa, né, a distância do eixo x até a curva superior, né, a parte de fora da região. O R menor é a função que representa a distância do eixo x até a curva inferior, que é a parte de dentro da região. Temos então que a curva superior, ela, de acordo com a questão e o gráfico que eu trouxe aqui do lado, ela vai ser y igual a 4, e a curva inferior, y igual a x quadrado. E o intervalo de 0 a 2. Esse método, né, das arruelas ele é uma variação do método de disco, mas quando temos uma região, então, de forma ociosa no meio, né, ela se torna esse método. O volume de cada arruela é diferente, ela é a diferença entre os volumes de disco externos e internos, como eu disse ali anteriormente. Fazendo toda essa substituição, né, dos resultados que temos na questão, nós chegamos ao resultado final, 128π sobre 5, né, unidades cúbicas. E esse volume, ele é o resultado de um sólido que é obtido através da rotação, né, da região entre essas duas curvas em torno do seu eixo X. Eu trouxe, pode passar, eu trouxe jogando no GeoGebra essas informações, como ficaria esse gráfico, né, rotacionado ao eixo de X. Esses dois exercícios que eu trouxe, eles envolvem, né, a aplicação dos métodos de integração para calcular o volume desses sólidos gerados pela rotação das regiões em torno do eixo X. Mas para o eixo Y, apenas nós trocamos de posição. Então, seria praticamente o mesmo segmento. Sendo que o primeiro, né, o método do disco, no primeiro exemplo, nós usamos o método do disco, e no segundo exemplo que eu trouxe, nós usamos os métodos da arruela. A ideia, né, então, é identificar, né, as funções adequadas para cada caso que se aplique corretamente a essas fórmulas. Meu nome é Laís Harumi e eu vou falar sobre a aplicação prática do sólido de evolução na engenharia. Ele é dividido em 4 categorias principais. O primeiro é o componente mecânico, na qual peças como eixos, polias, mancais e rolamentos são feitas de peças em formatos simétricos e ao redor de um eixo,
seguindo o princípio do sólido de revolução. Esse formato ajuda a manter o equilíbrio durante o movimento, evitando vibrações e também permitindo que as peças girem de forma precisa e segura. E também facilita sua produção, já que máquinas como tornos mecânicos são feitas exatamente para trabalhar com esse tipo de forma, porque ajudam a esculpir a peça girando ela contra uma ferramenta de corte. Já a segunda categoria são as estruturas civis, na qual tanques, cilíndricos, silos, torres e cúpulas têm um formato arredondado, que ajuda a distribuir a força de maneira uniforme, principalmente a pressão interna de seus líquidos. Com isso, o tanque com base circular e paredes curvas suporta melhor a pressão de um formato irregular, isso garantindo mais segurança, durabilidade e economia de material também. A aerodinâmica e hidrodinâmica, seja no ar ou debaixo da água, a forma ideal é que funcione da maneira mais fluida possível, sem cantos vivos ou superfícies plânicas que atrapalhem o fluxo. Com isso, aviões, foguetes, submarinos, projetos e até cápsulas espaciais são moldados como sólidos de revolução. Essas formas reduzem o arrasto, ou seja, a resistência que o ar ou a água façam contra o movimento. Menos resistência significa mais velocidade, menos gasto de energia e muito mais estabilidade. E por isso significa mais velocidade e também estão presentes em tudo que se é preciso cortar a água ou o ar com eficiência. Os cálculos técnicos são usados nas 3 categorias citadas anteriormente, para que possa determinar o seu volume, área, o centro de massa e o seu movimento de inércia. Aqui estão exemplos das categorias citadas anteriormente. O eixo de transmissão ele é um componente mecânico. Ele é um componente cilíndrico fundamental e que gira em torno do seu próprio eixo. Ele é responsável por transmitir torque entre diferentes partes de uma máquina. A fuselagem de aeronave ela funciona como se fosse um esqueleto da aeronave, tendo um formato arredondado, seguido pela sólida de revolução. E com isso, ele é essencial para reduzir o arrasto e garantir a estabilidade durante o voo. O tanque cilíndrico industrial ele é um reservatório com formato cilíndrico, utilizado para armazenar líquidos em indústrias e aproveitando a simetria para reagir uniformemente durante a pressão interna. Pessoal, essa foi a nossa apresentação. Agradeço por vocês estarem aqui. Muito obrigado.